aqui mais uma vez ao meu canal Psi Integrativas. Dessa vez eu tô trazendo um tema que está me incomodando um pouquinho. Eu vejo alguns colegas consteladores, alguns profissionais, né, também da psicoterapia, né, falando muito sobre essa coisa do ser mulher, do ser homem, principalmente quando se fala em constelação familiar e principalmente profissionais que veem a constelação familiar como um estilo de vida. Nada contra em você ver em um método, em uma técnica, um estilo de vida e tentar passar aquilo adiante para ajudar as pessoas, né? Principalmente aquelas que acreditam no que você acredita. Mas do ponto de vista da constelação familiar e práticas éticas, que é a minha militância, a minha bandeira, que é o que eu ensino às minhas alunas, eu devo chamar a atenção que não me parece ético, tá? Não é ético. Isso não é opinião, isso é um fato. Você aplicar psicoterapia, né, utilizando a constelação familiar, impondo ou orientando o seu cliente como ele deve atuar nas suas relações amorosas para que elas fluam de uma melhor maneira, né? Tentar equilibrar a energia masculina e a energia feminina nas relações, né? Pressupondo de que esse equilíbrio vai fazer fluir, vai melhorar e os problemas vão diminuírem, ou afirmando que esse desequilíbrio é a causa principal de términos de relacionamentos ou de conflitos de relacionamento, sendo que os conflitos em relacionamentos, em relações interpessoais perpassam pelo nosso ecossistema, perpassam pela nossa história, né? O que se vê no mundo, o que se entende no mundo. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade, né, que tem ali um marco bem importante no que diz respeito ao patriarcado, ao machismo, e a gente deve ter muito cuidado quando a gente entra nesse lugar de orientação, tá? E acaba sendo problemático no Brasil, porque a gente não tem uma regulamentação definida, nem mesmo, né, a psicoterapia ela não é prática privativa do psicólogo, então ficamos um pouco perdidos nisso aí. Mas voltando ao nosso tema, eu trago aqui a necessidade da gente ter atenção, porque alguns conceitos que são reproduzidos para justificar desequilíbrio entre energia feminina e masculina através do discurso de teóricos originais pode ter sido ao longo dos anos distorcido. E aí a gente entende essa coisa do masculino e do feminino como se fosse algo além do nosso alcance, do nosso poder intelectual, do nosso controle. Então tem que equilibrar, tem que ser de tal forma, senão não vai fluir, não vai dar certo. E tudo isso é bem problemático. Eu trouxe aqui um artigo de um professor da Universidade Federal da Bahia, que se chama Charbel Ninho Elhani. Tem um trabalho aí largo na internet, se botar o nome dele vai achar. Eu vou colocar o link, tá? Aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler. Que significa diferenças entre homens e mulheres, biologia ou cultura, né? Ele faz uma pergunta no título desse artigo. E tem um trechinho aqui que eu quero que você preste bastante atenção, eu vou ler para vocês, tá? Ele diz o seguinte: as diferenças podem não ser determinadas pela estrutura biológica de homens e mulheres, mas pelas redes de relações biológicas e socioculturais em que a identidade de homens e mulheres é constituída e da qual a própria estrutura biológica é parte. A conclusão que se pode chegar é de que a estrutura biológica, ao colocar-se em interação com os demais componentes dessa rede de relações, adquire novas propriedades, de modo que os fenômenos comportamentais de homens e mulheres não podem simplesmente ser reduzidos a uma determinação biológica, tampouco desvinculados de sua biologia. Masculino e feminino não é puramente genético. É uma coisa que vem da genética, mas sofre as interações do ecossistema. E hoje a gente já sabe que uma pessoa que nasce, né, biologicamente homem, né, com pênis, ao longo da sua vida, em determinado momento, ele pode se identificar com o outro gênero, o feminino, a mulher, mulher com vagina, e ele pode passar por uma transformação, seja dos signos, dos símbolos, né, do que se entende como uma mulher, seja até mesmo a transformação cirúrgica, né, transformando pênis e vagina e tudo mais.
E aí ele traz, e o contrário também, né? E a gente também tem outros conceitos básicos de sexualidade e gênero que é importante como terapeuta saber para quê, por que aprender tudo isso, para que a gente não imponha, não replique um estilo de vida ao nosso cliente. Isso não é ético, tá? E aí, outra parte que ele fala, porque esse texto, ele é um texto crítica a uma série de pesquisas que a revista Veja publicou lá nos anos 90. Ele fala, os resultados dessa pesquisa podem ter um componente objetivo, mas este não indica a melhor explicação para as diferenças de emotividade entre homens e mulheres que se encontram no cérebro, porque foi uma pesquisa neurocientífica. E sim nos próprios sistemas orgânicos e socioculturais de cada cérebro, de que o cérebro é apenas uma parte. Então, a influência social, histórica do meu tempo, da minha sociedade, vai influenciar no que eu entendo do que é ser uma mulher e do que é ser um homem. Um exemplo básico que todo mundo vai entender agora é que a sua avó não é uma mulher como você é. Ela era uma mulher, né, diferente, né, com outros conceitos. A maternidade que você, se é mãe, tá aqui me assistindo, que você exerce hoje não vai ser a mesma maternidade que a sua avó, a sua mãe exerceu anos atrás. Então o conceito de mulher, o conceito de homem, ele vai mudando ao longo dos períodos. E aí acontece que os nossos clientes vêm cheios de conflitos. E a gente pode entender em algum momento do que a gente escutou, né? Porque a energia feminina tá no lugar errado, a energia masculina, né? Essa mulher tá com muita energia masculina, então não tá dando certo na relação, porque esse homem tem muita energia feminina, é fraco, essa mulher é forte demais. E aí a gente precisa rever os nossos conceitos, porque um homem, ele pode ser mais sensível e uma mulher pode ser mais forte. Qual o problema básico de uma mulher ser a provedora da sua família, né? A pessoa ali que tem talvez a maior força de energia psíquica ou de energia física da relação. E o homem ser uma pessoa mais caseira, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Qual é o problema nisso? Né? A gente não pode atribuir a uma energia que está acima da gente, que está fora do nosso controle, né? Sem simplesmente entender que pode ser um preconceito. Entende? Que pode ser uma dificuldade em aceitar o diverso, o que é diferente do comum. E se a gente encontra um casal, né, ou nosso cliente, nossa cliente vem com esse tipo de demanda, né, o sofrimento dessas pessoas é social. Esse sofrimento é social, porque eu não estou sendo benquista porque a maioria não vê uma mulher dessa forma. Ou a maioria não vê um homem dessa forma. E aí fala, né, sobre o masculino estar perdido, o homem não sabe mais qual é o seu lugar, depois do feminismo, tá tudo errado, tá tudo diverso. Não tem nada errado diverso. A nossa sociedade, ela vai mudando o tempo todo. A gente não vai chegar no momento de história do Homo sapiens que tudo vai ficar bem pleno. Cada época, cada momento vai ter uma diferença, vai ter uma confusão, vai ter um conflito como é que chama? De geração. Então você vai ver seu filho, de repente, se identificando com o gênero oposto, né? Se relacionando com pessoas do mesmo sexo, ou até mesmo sem se relacionar com ninguém. Porque também a gente entende aí, né? As pessoas que são heterossexuais, homossexuais, bi e aquelas que são assexuadas, né? Que não sentem vontade de se relacionar e ter interações sexuais com outras pessoas. Tudo isso existe. E se você tá aqui no meu canal, né? Que é um canal voltado para terapeuta, para quem gosta de estudar mente e comportamento, tem que aprender, tá? Tem que entender. Por quê? Porque você não pode impor o que você acredita, né, para o seu cliente. Eu preciso estar apta para atender o diverso, né, para respeitar, para compreender, para estudar e não dizer, olha, você tem que baixar um pouco a bola, né, tem que dar o espaço para o seu marido, ou dizer para o marido, olha, você tem que ser mais forte, tem que ter mais vigor, senão não vai fluir. Não. A gente vai tentar encontrar ali o que são esses incômodos, né? E que se tá tudo bem para o casal, para que a gente vai entrar também em outras pautas aqui, né? Poliamorismo e tudo mais. Para todos os envolvidos nas relações, é importante que se haja ali o equilíbrio, o respeito entre as interações. E não necessariamente corrigir,
né? Ou impor uma natureza que o seu cliente não tem, que ele não vai desenvolver, ou que ele não quer desenvolver para estar incluído, né, nesse sistema maior que só vai fazer com que ele adoeça. Eu vou viver para corresponder à sociedade ou eu vou viver ao meu modo para ser mais livre, como Jung, né, que é da terapia analítica, fala pra gente. E falando em Jung, só para finalizar aqui o vídeo, lembrem-se, todo e qualquer símbolo antes é um contágio psíquico, né, entre pessoas. O símbolo instalado, né, para analítica, ele antes é um contágio. O que é que ele quer dizer com isso? Que nem tudo é biológico. Eu nasço, eu cresço, eu convivo e aprendo por contágio psíquico, energia psíquica, como eu devo ser, como eu devo me comportar. Só que vai ter momentos que esse como devo ser vai incomodar a tal ponto que eu vou sofrer. E é aí que a gente precisa levar o nosso cliente para uma análise profunda para ele viver mais a modo dele e menos a modo dos outros. Até o próximo vídeo.